Blusa aqui, ó, é Caramba, difícil. rapaz. Oi. Aqui de Rondonópolis, Mato Grosso. Eu vim do Paraná já tem muito tempo, já sou mais mato-grossense, então não estou acostumado com frio, estou com a blusa aqui. Eu sou psicólogo e sou professor. Então, desde 2015 eu venho trazendo meditação para adolescentes e adultos, e nos últimos anos agora também com crianças. Então, esse é meu trabalho e é sobre isso que vai tratar a live, né? Meditação com filhos, o novo tema que o Márcio me convidou para a gente estar presenteando aqui, informando as pessoas, passando pelo menos o conhecimento que eu fui coletando ao longo desse tempo. Em cima disso vai ser conceituada, feita a nossa live. Legal, Fabiano. Então vamos para a minha apresentação aqui. Para mim, quem não me conhece, Márcio Iga, de São Paulo, capital, terapeuta especializado em autoconhecimento, onde aplicamos algumas terapias como psicoterapia reencarnacionista, radiestesia cósmica, reiki, constelação familiar, reflexologia e algumas outras técnicas também que eu tenho aqui no Instituto Sofia Riga, que é da minha propriedade. Estamos aqui na Vila Prudente, Zona Leste de São Paulo, capital. Fabiana, a palavra é toda sua, mano. Vamos lá. Meditar com os filhos. Vamos nessa. Bom, eu vou conceituar a meditação de modo geral, depois eu entro na área mais com os filhos, tá? Umas 2 semanas eu e o Márcio fizemos então uma live aí para adultos mesmo, né? Adolescentes, adultos. Esse era mais o tema. E como meditação, nós vimos que podem ter vários conceitos. Por exemplo, tem vários documentários que eu já assisti, vários livros que eu li, né? Informações, troca de experiência. Então, os conceitos são muitas maneiras diferentes de fazer a meditação. Márcio, eu não sei se cortou um pouquinho, parece que ficou meio carregando a sua imagem, não sei se você me ouviu, voltou. Acho que voltou normal agora. Deu uma queda na conexão, mas pode continuar aí, Fabiano. Pode continuar. Deu uma queda aqui, mas tranquilo. Tá bom. Então, quando nós pensamos em meditar, né, ou quando eu chego numa sala de aula, quando eu chego para poder apresentar a meditação para professores, seja para adultos ou professores de escolas infantis, todos acham que tem que virar monge, que tem que mudar de religião. As pessoas acreditam que tem que sentar na posição de lótus, né, com o monge lá, ficar naquela posição de lótus mudra. E aí, o pessoal tem esse conceito, né, ação. Então, esse é o objetivo da live também, estar trazendo mais informações para o público. A meditação, então, tem vários. É como se fosse a palavra esporte. Ah, você pratica esporte? Sim. Qual? Poxa, existe tantos esportes, não é, Márcio? Você pode correr, você pode nadar, tem esportes aquáticos, esportes aéreos, esportes terrestres, com bicicleta, esportes de velocidade, esportes de peso, com bola. Então, é muito amplo. A meditação também. Então, você tem meditações, por exemplo, que você pode comer enquanto medita. Inclusive, é uma técnica que está sendo muito utilizada, se chama Mindful Eating, que é muito usada para as pessoas com bulimia. E algum tipo também aí de compulsão alimentar pode se beneficiar dessa técnica. Então, é uma das modalidades. Existe a modalidade que você pode meditar enquanto você está caminhando, enquanto você está, por exemplo, brincando com seu filho, né? Daqui a pouco eu posso ensinar isso. Você pode meditar, por exemplo, fechando os olhos e prestando atenção só na respiração, ou repetindo algumas palavras. Então, existem vários conceitos de meditar. Mas você só vai entender realmente o conceito da meditação quando você começar a fazer. Por exemplo, né, meditar para mim é um treinamento cerebral. Para algumas pessoas é esvaziar a mente. Para outras pessoas é encontrar um contato com Deus. Ok, todos estão corretos, cada um à sua maneira. Então, meditação, para mim, é um treinamento cerebral. É o ato de você parar, se desligar do contexto geral, dos meus problemas, das minhas preocupações do dia a dia, das coisas que eu tenho que fazer daqui a pouco ou semana que vem, e eu vou ficar focado agora num tempo só para mim. Eu vou silenciar a minha mente para poder prestar atenção. E tem muita gente que, quando eu faço em sala de aula, acha que
você simplesmente relaxar e dormir. Então, relaxamento. A meditação, o corpo relaxa, mas a sua mente fica desperta para perceber. Sua mente fica atenta para perceber o que está acontecendo. Então, para os adultos é muito válido. Então, para as crianças, se elas aprenderem isso desde cedo, né, entrando no tema agora, meditação com os filhos, então os filhos eles aprendem pelo exemplo. Então, se os pais, né, aprenderem, se os professores aprenderem a meditar com os alunos, crianças, né, infantis, eles vão conseguir preparar esse público, né, já tirando preconceitos, né, porque tem tantos adultos que têm preconceitos. E aí, se você pega desde uma criança que vai ensinando a meditação, que ela vai percebendo que é algo natural da mente, um estado de concentração e foco, então essa criança já vai tendo um hábito de começar a meditar e talvez levar isso para a vida inteira. Tá bom? Então, a meditação é um treinamento cerebral que pode ser ensinado criança até um idoso. Só que existem algumas técnicas diferentes. Talvez a mesma meditação que é feita para mim, né, que sou adulto, ou quem está assistindo essa live, é mais fácil de uma determinada maneira. Mas para uma criança, pelo menos a nível inicial, é melhor fazer de uma maneira diferente. Daqui a pouco eu já vou estar ensinando aí para vocês. Então, por exemplo, quais são os benefícios? Para adultos, nós sabemos aí que quem tem insônia, né, ansiedade, falta de foco na leitura ou nas tarefas do dia a dia, a meditação tem ajudado muito. Para as crianças, vai ajudar, por exemplo, na depressão. Hoje em dia, crianças com 5 anos, eu converso com alguns professores de creches, professores da área infantil, por exemplo, com alunos de 5 anos, 7, 10 anos, tem muita depressão infantil, tem aumentado muito. A pandemia também contribuiu, teve alguns aspectos positivos, né? Um desses foi negativo, com o aumento aí de ansiedade, depressão, insônia, que as crianças ficam mais agora aprendendo a ter a aula virtual, online, e aí se familiarizou mais com a tecnologia. Tem um lado muito bom, né? Trouxe todo esse público a se informatizar, a aprender, porém aumentou um pouco a ansiedade, atrapalha um pouquinho na atenção, porque são muitos estímulos, né? E aí as crianças nem sempre sabem lidar com isso e precisam ali da correção de um adulto, um tempo adequado, tantas horas por dia, meio que policiando para criar algumas regras, equilibrar a vida dessa criança com os dispositivos eletrônicos. Então, os dispositivos eletrônicos, sim, eles têm aumentado e muito. Eu já comentei um pouquinho na live passada sobre o dilema das redes, tem na Netflix, em que num documentário os dados trazidos são que crianças, meninas de 10 a 14 anos, elas estão, comparando com a primeira década desse século, de 2001 a 2010, teve um aumento de 2011 para 2020, nessa segunda década, de que as meninas começaram a se cortar muito mais, né, se agredir, dar entrada em hospitais para se internar porque se cortaram. E elas tiveram um aumento lá de 70%, né, 69%, 70%, um número parecido com isso. E o nível de suicídio aumentou 181%. Então, para crianças aí, ó, de 10 a 14 anos, né, pré-adolescentes, adolescentes. Então, é necessário ser feito um trabalho urgente, né, com os pais para aprenderem a meditar com os filhos. Esse é o objetivo dessa live. Esses dados que eu falei para vocês, de pré-adolescentes, adolescentes também de 10 a 14 anos, esses dados são dos Estados Unidos, tá? No Brasil, eu não tenho esses dados, porém, eu acredito que esses dados no Brasil sejam ainda mais preocupantes. Por quê? Porque, de acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, mais do que os Estados Unidos, né? Se os Estados Unidos já apresentam esses dados, e a ansiedade, o estresse é um fator que pode desencadear a depressão, inclusive o suicídio, e o Brasil é o país que tem um índice mais alto, segundo a Organização Mundial de Saúde,
Então, acredito que esses dados, infelizmente, possam estar mais altos que dos Estados Unidos. Então, o Brasil é hoje o país, o primeiro lugar mais ansioso e o segundo em depressão. O Brasil é o segundo país mais depressivo do mundo. Tá? Então, depressões que atingia, por exemplo, somente adultos, hoje em dia cada vez mais crianças estão depressivas. Bom, existe um livro em que eu li para colocar como citação no meu segundo que eu estou escrevendo. Ele fez um trabalho, uma pesquisa de meditação lá na Bélgica, e ele avaliou o comportamento de 400 alunos. Ele pôde verificar que depois de um determinado tempo, eu não lembro se 2 ou 3 semanas que ele fez de meditação, e diminuiu a ansiedade, diminuiu a depressão, ajudou a diminuir o bullying dentro da escola e preveniu a ansiedade e a depressão por 6 meses depois de terminado. Por exemplo, as pessoas estavam depressivas. Ele foi lá, aplicou a meditação e depois foi conversando com os professores, verificando o comportamento desses alunos, e ele percebeu que até 6 meses depois de ter parado a meditação, as crianças não tinham voltado para a depressão, não tiveram recaídas. Tá bom? Então, além de ela ser boa, além da meditação ser boa enquanto você está fazendo, tanto adulto quanto criança, ela ainda vai fazer algumas transformações cerebrais, alguns testes, alguns eletroencefalogramas já comprovam isso, e também, após modificar o teu cérebro, ele vai estar mais preparado para as pressões do dia a dia. Então, amanhã ou depois, você vai passar por pressões, por estresse, e a sua mente vai conseguir ter esse controle emocional, para que você não vá recair novamente numa depressão, numa ansiedade ou algum outro transtorno, né? Uma insônia, por exemplo. Tá? A questão da idade, né? Como é que faz para meditar com uma criança aí? Se você tem lá, por exemplo, pré-adolescente de 10 a 12 anos, você pode fazer uma meditação igual um adulto, não tem problema. Tá? Ele já entende bastante coisa, o vocabulário está muito amplo. Então, desde que você use palavras fáceis. Né? Por exemplo, você não vai usar uma palavra com um adulto muito técnica. Por exemplo, agora as suas ondas cerebrais vão diminuir. Um adulto entende isso, uma criança não sabe, né? Poderia falar para uma criança, agora você vai ficar mais calmo, a sua mente vai ficar mais tranquila. Então você vai usar um linguajar um pouco mais fácil aí para adolescentes e pré-adolescentes. Quando você for fazer um trabalho de meditação com crianças ali de 4 anos, 5 anos, até ali 8, né? Então você pode fazer um pouco mais tranquila. Por exemplo, eu tenho uma técnica que eu comecei a aprender com outros livros que eu li e comecei a utilizar dentro de creches e escolas. Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, são 365 histórias. Aí eu tenho esse aqui, são 365 histórias bíblicas, e tem o outro que são 365 histórias para contar. Então aqui, cada um, eu tenho uma história por dia, né, sem repetir nenhuma. Então, tem as histórias clássicas, né, do Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, a Branca de Neve, e tem mais um monte, né? As clássicas já estão incluídas aqui. E você pode comprar outros temas também. Mas como que eu faço? Eu peço que as crianças, por exemplo, quando eu vou dentro das escolas, crianças lá de 5 anos, 7 anos, falam, pessoal, a gente vai fazer uma meditação. Ou às vezes eu nem falo que é uma meditação. Eu vou contar uma história, mas eu quero que vocês fechem os olhos. Parem de se mexer, encontrem uma posição confortável, senta retinho na cadeira. Né? Tá frio? Não, alguém quer ir no banheiro? Quer? Então vai lá no banheiro primeiro, né, com as crianças, porque as crianças, às vezes, elas têm muito medo, às vezes, da figura de autoridade. Talvez não só dos professores, mas que aprenderam assim em casa. Tem que respeitar os mais velhos? Sim, tem que respeitar.
Porém, ela pode falar tudo que ela querer também, para que o adulto vá corrigindo. Por exemplo, papai, eu quero ir no banheiro. Professor, eu quero beber água. Ok, beber água dá para esperar um pouquinho? Depois você vai no banheiro. Dá para esperar? Não, então vai. Né? Porque senão já tive relatos de crianças que fizeram xixi na roupa. E já pensou? Né? Não, não aconteceu comigo, porque eu sempre peço isso. Tem alguém que quer ir no banheiro? Vai. Aí vai lá, umas 3, 4 crianças, vai. Porque ela não fica segurando. Quanto mais relaxada ela tá, mais profundamente ela vai conseguir entrar em estado meditativo. Agora imagina uma criança que vai tentar meditar, ai, mas eu tô com vontade de fazer xixi, por que que não acaba logo? Ela vai ficar tensa, ela não vai aproveitar a meditação. E a meditação vai ser vista por ela como algo torturante. Então é necessário ter alguns cuidados, né? Quando eu já tenho esses cuidados com adultos, com criança você precisa ter muito mais. A sala está fria, eu não vou pedir que a criança fique meditando, tente se concentrar com frio, frio lá querendo sair, mas às vezes ela não tem coragem de falar. Então a gente precisa ter esses cuidados para que ela tenha todas as condições mais favoráveis para entrar na meditação. Ah, ok, tá todo mundo bem, todo mundo já foi no banheiro, quem queria. Agora então nós vamos começar a meditação. Então eu quero que vocês fechem os olhos, fiquem numa posição reta. Se quiser se mexer, né, coçou, sentou um mosquito no rosto, pode se mexer, não tem problema. Mas vai lá, mexe, faz o que você precisa fazer e depois volta à posição original. Né? Então, sentado, de preferência, pernas descruzadas, braços descruzados e ao mesmo tempo relaxado. As mãos não precisam ficar na posição, né, igual um monge. Você pode deixar as mãos em cima da carteira da escola, da mesinha da escola, ao longo do corpo. Você pode deixar em cima das pernas. Não tem um jeito certo de meditar. Tá bom? Se a escola, de repente, ou na sua casa, né, você pode fazer isso com os seus filhos em casa para dormir. Filho, deita na cama ou fizer sentado. Se ele fizer sentado é melhor, com o tempo, né? Mas se você quiser utilizar para ele dormir, vai ajudar bastante também. É que sentado a longo prazo é melhor para o cérebro. E o corpo fica relaxado, mas a mente começa a ficar mais treinada a ter foco. Daí essa criança vai ter melhor desempenho no estudo, né, em diversas áreas. Né? O nível de concentração aumenta muito. Então, por exemplo, na sala de aula, se tiver algum professor aqui ou que for assistir depois esse vídeo, né, dessa live, eu vou ler uma história. Então, presta atenção, fecha os olhos e eu vou contar a história. Aí eu conto lá os 3 porquinhos, um fez a casinha de palha, de madeira, de tijolos. Aí, ok. Aí acabou a história. Pronto, pessoal, façam umas respirações profundas. Faz a respiração contando até 10, né? 1, 2, 3, 4. Claro que numa respiração um pouco mais lenta, né? No tempo de cada um. Ah, ok. Quando chegar a 10, podem abrir os olhos. Pronto, você fez uma meditação. Agora, eu vou pedir, né? Quantos personagens tinham essa história? Ah, tinha o lobo mau, os 3 porquinhos. Ah, na outra tinha o coelho, tinha o cachorro. Ok, o que que o cachorro fez? O que que o lobo mau fez? Então, é uma técnica para poder treinar o foco. Né? Eles têm que ficar prestando atenção somente naquilo. Com o tempo você pode ir colocando novas histórias, mas é um jeito que eu encontrei de meditar, de uma das técnicas que eu encontrei de alguns livros que eu li. Você pode fazer isso. Ah, eu não tenho um livro agora, mas eu queria começar a fazer hoje com meu filho. Você pode lembrar de uma história, né, e contar para essa criança. Entra no YouTube, tem tanta meditação para criança que você pode fazer, textos também. Ou então você pode sentar ao lado do seu filho e falar, filho, vamos meditar junto para a gente se acalmar? E aí você senta do lado dele e você pode usar uma técnica focada só na respiração. Ó, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai contar até 10 respirando. Então, 1, 2, aí vai, até 10. Terminou 10, começa de novo. 1, 2, até 10. Ah, vamos fazer isso por 2 minutos, 10 minutos? Qual é o tempo
indicado para crianças. Eu achei um conceito muito interessante, na verdade, de um livro em que um guru da meditação, se eu não me engano, foi o Osho, mas eu não quero falar aqui que eu posso estar errado, não é certeza. Pesquisei muitos materiais. Eu vi lá um texto dizendo assim, o legal, o adequado pelo menos, é mais ou menos 1 minuto pela idade. Vamos supor, se eu tenho 42 anos, então o tempo adequado para mim conseguir, eu conseguiria fazer uma meditação de 42 minutos. Uma pessoa que tem 15 anos, no máximo uma meditação de 15 anos. Então, se a criança tem 5 anos de idade, fazer uma meditação no máximo de 5 anos. Tá? Só que eu vou meditar hoje, quem está assistindo aí vai ver a live, vou fazer com meu filho 5 minutos. Meu filho não ficou nem 1 minuto. Se você conseguir 1 minuto na primeira vez, se considere o super guru da meditação. Né? Nem eu consigo fazer isso. Pelo menos nas primeiras vezes, as crianças não vão conseguir fazer. Bom, e aí muitos pais se frustram. Não precisa ficar frustrado, tá bom? Porque é um treinamento. Do mesmo jeito que eu não consigo correr 10 quilômetros hoje, então eu vou treinando, daqui a pouco eu consigo 1 quilômetro, 2 quilômetros. A mesma coisa as crianças. Então as crianças vão conseguir, por exemplo, fazer lá 1 minuto hoje, né, ou 30 segundos hoje. Ok, que bom. Amanhã 20 segundos, 10 segundos, no outro consegue 1 minuto, 2, e aí vai aumentando. É assim que eu fazia, que eu faço. Mas você não se frustrar por isso, não se sinta frustrado. Então você começa, né, filho, vamos prestar atenção só na barriga. Existe uma outra técnica de um livro que chama Quietinho Feito um Sapo. Até quem estiver assistindo aí pode procurar no Google, né, algumas livrarias têm esse livro, muito famoso, né, muito procurado. Então você pode pegar, por exemplo, um bichinho de pelúcia. Não tem um. Coloca um livro. Né? Os professores colocam lá uma caneta, uma borracha, o estojo, um caderno em cima da barriga. Né? Se tiver a oportunidade de fazer deitado. Ou não, coloca as mãos em cima da barriga. Né? E aí, olha, vai respirando, fecha os olhos. Presta atenção como que a barriga sobe quando você inspira e como desce quando você expira. Tente prestar atenção na temperatura das suas mãos em contato com a barriga. Aí fique assim por um tempo. Aí daqui uns 5, 10 segundos, você pode colocar. Tenta perceber o peso das mãos em cima da barriga. Fica mais leve quando você enche a barriga e quando você murcha, o peso muda. Então você está ensinando a criança a prestar atenção. É uma forma de meditação infantil também. Tá? É uma outra técnica. Você pode pedir para que uma criança ela tente ouvir o máximo de barulhos que ela puder escutar. Então, por exemplo, né, fecha os olhos, tenta prestar atenção. Quantos barulhos você está escutando? Estou escutando do ar-condicionado. O cachorro latiu. Passou um carro na rua. Eu percebi que o vizinho conversou, fechou uma porta. Então ele está prestando atenção. É um outro jeito de meditar com a criança. Né? Só de você pedir para a criança parar o que ela está fazendo, começar a prestar atenção, isso já é uma das técnicas, é um estilo de meditação. Lembram lá do conceito inicial? Igual esporte, tem um esporte, né? Pode correr, nadar, jogar bola, pular de paraquedas. Né? Então você pode meditar de várias maneiras diferentes. Então, eu passo esses livros, né? Existe das histórias. Né? Qual que é a vantagem que eu senti? Eu uso isso aqui com meu filho. Então, eu faço isso aqui com meu filho e ele acha interessante. Toda noite eu falo, e aí, papai, não vai ler historinha hoje, não? Aí eu pego e vou fazer para ele. Tinha esquecido, que legal, filho, eu vou fazer sim. Aí eu vou lá, leio, e agora ele está começando, deixa eu tentar ler, papai.
ok. E aí ele tenta começar a ler, o que as palavras que são mais difíceis para ele, eu vou ajudando. E meu filho, com 6 anos, já estava lendo, né? Graças a Deus, assim, me sinto até orgulhoso com isso, uma dádiva. Mas é que os pais podem ter esse momento de atenção com os filhos. E os filhos, eu percebi uma coisa também. Meu filho, ele começa a se abrir muito mais comigo, né? Ele começa a dizer coisas do que deixa ele triste, eu posso perguntar também, ele fala. Eu também posso falar dos meus pontos fracos com meu filho, né? Eu sei que abriu mais o relacionamento, a confiança, né, com meu filho, né, de eu fazer de eu ter esse hábito, esse comportamento, tá? Estamos, inclusive, até mais próximos. Uma outra técnica também, não só da meditação, mas de prestar atenção, talvez foge até um pouquinho da live, mas é o yoga, né? Por exemplo, eu tenho esse livro aqui, ó, meu primeiro livro de yoga. Eu lembro que quando eu dei esse livro para o meu filho, ele tinha acho que uns 3 anos, 4 anos de idade. Ele estava com um celular, vendo vídeo lá no YouTube, vídeos infantis. Eu vou deixar ele assistindo. Aí eu peguei o livro e coloquei na frente dele. Eu nem falei, olha esse livro, eu não falei isso. Eu cheguei simplesmente e coloquei esse livro na frente dele. Ele estava vendo o celular, eu coloquei um pouco à frente do campo de visão dele. Ele bateu o olho no livro, o comportamento dele foi assim, né? Ele estava vendo, por exemplo, um celular, aí ele olhou o livro, papai, o que é isso? O que é isso? Deixa eu ver. Esse foi o comportamento dele. Isso aqui é um livro de yoga, filho. Yoga, papai? O que é yoga? Ó, tá vendo o menininho ali, ó? Ele tá sentado observando a borboleta, a coruja, né? Daí eu peguei e abri o livro. Esse livro é bem bacana, é um livro que eu indico para todo mundo, ó, o nome Meu Primeiro Livro de Yoga. Ele é bem ilustrado, muito bonito. Olha lá, o leão, né? Vamos imitar o leão? Aí ele vai prestar atenção em como é o leão, vai aprender sobre o leão, você pode contar alguma curiosidade que você sabe sobre o leão e fazer a imitação junto com seu filho. Eu virei criança junto com meu filho, fiz. Inclusive ele pede à noite também, às vezes, o papai conta história. Não, hoje eu não quero história não, hoje eu quero fazer yoga. É um tipo de meditação também, porque você acaba um exercício de prestar atenção. Olha aí. Então você tem, por exemplo, né, vou imitar uma outra, o sapo, vou imitar a lua, uma árvore. Ela está imitando um tigre ali. Aí tem vários bichos, ó. É um livro muito bonito, muito ilustrado. Meu filho gosta do tatu, ó, né? Olha lá, a criança. Então tem ali o tatu e a criança imitando, como deve fazer. Aí tem lá a borboleta, né? As pernas vão levantar como as asas da borboleta. Tem crocodilo, tem cachorro. Olha que bacana. Eu não estou ganhando nada para divulgar esse livro, mas é que é bom mesmo, serviu muito para o meu filho, para mim, né? Olha lá, a raposa levanta uma perna, né? Ele está prestando atenção e tentando repetir, usando os neurônios espelho. São posições que vão ajudar a criança, né, nas articulações, vai ajudar no equilíbrio, os alongamentos, o hipopótamo, que a criança imitando, né, fazendo o gafanhoto. Então são várias e várias posturas que você pode comprar esse livro aqui e começar a treinar. Ou então, não, eu não tenho esse livro, mas, poxa, eu achei bacana a ideia, eu gostaria de tentar reproduzir isso. Entra na internet, pega lá yoga dos animais com os filhos, ou lembra da posição de um animal, ou tenta imaginar com seu filho. Filho, como é que você acha que é uma árvore é? Vamos tentar imitar? Aí ele vai fazer do jeito dele, né? Você não vai coibir ele. Não, tá errado. Não, deixa ele fazer do jeito dele. Tem árvore assim, tem árvore de outro jeito. Deixa ele usar a criatividade. Não mate a criatividade do seu filho, tá bom? E o peixe? Como será que um peixe faz? Então, sei lá, deixa ele fazer o peixe do jeito que ele entende, né? Você faz do seu. Ah, por que você fez assim? Tenta ouvir seu filho também, tenta prestar atenção no que o seu filho quer dizer, por que ele acha isso, por que ele fez aquela posição daquela maneira, se ele aprendeu com alguém, ou se ele viu alguém
de algum comercial na TV, um livro fazendo também. Então, é uma técnica também de prestar atenção. Então, existem muitas ferramentas, existem canais no YouTube de meditação com os filhos, tem vários livros, tem um que eu gostei muito também para crianças e adolescentes, que o nome do livro é Meditação em Ação para Crianças. É muito bacana também, inclusive a própria escritora, ela comenta, nossa, tive momentos que eu achava que eu estava falhando como mãe. Que pai não pensa isso? Que pai ou mãe nunca se perguntou sobre os filhos a respeito disso? Então ela fala que ela começou a buscar uma técnica, ela aprendeu e começou a utilizar com a filha dela, e aí a filha dela, né, uma vez chegou chorando lá, e ela não sabia o que fazer, ela simplesmente abraçou a filha e chorou junto, né, e as duas começaram a se abrir, as duas começaram a falar dos pontos fortes, uma ajudar a outra, e aí começaram a meditar, e essa filha, essa mãe começaram, né, encontrar ajuda para si próprias e também para eles mesmos, né, para outras pessoas. E aí ela escreveu o livro. É muito bacana o livro, a história, tem tanta técnica, tem várias, não é só técnicas de meditação, tem técnicas de comportamento, para prestar atenção no comportamento também. Por exemplo, eu lembro de a pessoa assim, estamos os alunos em sala, então eu tenho que falar o nome de uma pessoa e falar uma característica, né, que eu gosto. Ah, eu gosto do Márcio porque eu acho que ele é uma pessoa muito estudiosa, né? Ah, aí um professor uma vez conta, né, dessa dinâmica, o professor ficou até preocupado porque tinha um menino muito briguento. Daí uma menina falou, eu escolho fulano porque eu acho que o comportamento dele esse ano está muito melhor em relação ao ano passado. Ainda não está bom, mas está melhorando. Então eu estou admirando a evolução dele. E aí o bacana é que esse aluno se sentiu importante, que era considerado briguento lá na sala, ele começou poxa, alguém olhou para mim, alguém me viu como importante, é, alguma coisa mais ou menos assim. E aí ele começou a melhorar. Então são técnicas que às vezes você pode fazer para o seu filho, é uma observação de um modo tão gentil, que ao invés de regredir, pelo contrário, fez a pessoa evoluir. Em que professores poderiam fazer também com outras crianças, né? Então são livros aí que podem ajudar muito a gente, tanto em técnicas de meditação, técnicas de comportamento, né? Os livros de yoga também ajudam muito a prestar atenção, e é um dos objetivos da meditação. Então, para as crianças, às vezes, que são mais agitadas, ou quando você pega uma turma bem agitada, talvez a yoga funcione até melhor do que a meditação em si. Talvez eu cantar uma música, né? Inclusive na live eu comentei sobre o projeto Mahatma, Paz nas Escolas, né? Esqueci o nome da moça agora, mas ela faz, procurando no YouTube, vocês vão encontrar o projeto. E nas escolas ela faz com crianças. Eu estou em paz, minha escola está em paz. Eu estou em paz, a minha escola está em paz. As crianças de olhos fechados ou abertos, elas ficam por 5 minutos repetindo essas frases, né? E aí eu procurei mais a fundo também no Facebook, blogs, e eu encontrei que as escolas, né, os professores comentando, onde as escolas fizeram essa técnica, a escola mudou. Em 3 meses a escola mudou. Uma meditação diária lá de 5 minutos, em que todos os alunos, né, crianças lá de 7 anos, 8 anos, nas turmas, ficavam repetindo isso. E o comportamento melhorou muito. Então, se eu falar para uma criança, ó, senta, fecha os olhos e presta atenção só na sua respiração, talvez um adulto consiga, né? Ele sabe, ele entende a importância. A criança, às vezes, ainda ela não entende muito a importância disso. Mas o adulto, sim, ele consegue ficar lá meia hora, 1 hora fazendo isso. A criança não entende por que ficar meia hora ali parado, né? Então você precisa começar. Mas se ela vai gostando, treinando, você vai perceber uma melhora muito rápida, em questão ali de
3, 4 dias, a criança já fica mais calma, mais tranquila, começa a prestar mais atenção, melhora o desempenho mental, né? E se ela constrói isso como hábito desde criança para uma vida adulta, vai ser um adulto que no futuro, meditação, ela vai ter preconceito? Não, porque ela sabe fazer, ela viu que não depende de religião, né? Você sentar e contar uma história para o seu filho de olho fechado, isso é uma meditação. Não tem porquê a minha religião não permite. Talvez uma outra técnica diferente, né? A religião A ou B não quer fazer, ok, respeito. Mas eu acho que uma meditação dessa com criança, de contar uma história, eu fecho os olhos, eu vou contar uma história, é uma meditação. Não está mexendo em nada de vínculo religioso, a não ser que você pegue ali o livro de histórias bíblicas, a não ser, você não quer ler a Bíblia para o seu filho, ok, mas tem historinhas diferentes e você pode ler independente, né, novamente, de religião, sem tocar nesse ponto. Então, basicamente é isso, Márcio, né? A meditação para crianças você vai fazer não num tempo igual para um adulto, e a maneira que vai ser feito também deve ser mais simples. Pode ter brincadeira? Pode. A questão é assim, ao chegar para a criança, se você não meditar, eu vou tirar o seu salgadinho. Você não vai jogar videogame. Não, você nunca pode associar a meditação com uma punição, porque ela não é isso. A meditação é para liberar a mente, é para deixar você mais calmo. E aí, se você associa um evento traumático, né, uma punição, na psicologia nós chamamos isso de castração. Então, você coíbe a criança, ela passa a ver aquilo como negativo. Não quero meditar, não. Toda vez que fala meditação, eu vou perder alguma coisa. Não, então você não pode ter esse comportamento. Se você quer cortar o videogame, corte porque ele está jogando muito tempo. Ok, mas não associa isso com a meditação. Meditação não tem nada a ver com ele jogar videogame, né? Você não vai comer sua comida preferida, a gente não vai passear final de semana. Se você não quiser fazer isso, use uma outra desculpa. Não coloca culpa na meditação, né? Então, tenta fazer, né? Eu nunca forcei meu filho, por exemplo. Eu vou nas creches também, eu faço. Geralmente as crianças não sabem nem o que é preconceito, né? Então elas fazem. Mas quando eu chego numa sala de aula com crianças, por exemplo, de 10 anos, às vezes ele já ouviu falar que não, a religião que eu participo, meu pai não deixa, né? Meditação não pode. Então eu falo, olha, tem alguém aqui que por qualquer motivo não querer meditar, talvez a igreja, talvez você não quer meditar, qualquer motivo, né? Não acha vantagem, ok, não é obrigado. Fica de olho aberto aí, fazendo suas coisas, fazendo suas atividades na escola. Eu só peço gentileza de fazer silêncio para que os outros colegas possam fazer a meditação. Daí aquela pessoa vai e faz, né? Os outros colegas acabam fazendo. Então eu nunca coloco como punição. No começo eu me frustrava, né? Eu levava, poxa, mas a meditação foi uma coisa, um presente, pode fazer uma coisa maravilhosa por você, né? Eu pensava isso. E por que você não quer fazer? Né? Aí aparecia, por exemplo, as pessoas falando, nossa, Fabiano, quando eu tenho labirintite, a hora eu fechei os olhos aqui, minha cabeça rodou, achei que eu ia cair da cadeira. Olha aí, né? Fabiano, quando eu fecho os olhos, vou meditar, eu dá um zumbido muito forte no meu ouvido, então eu não quis meditar, né? Eu preferi ficar com os olhos abertos, por isso, não é que eu não quis meditar, eu quis, mas se eu fizesse ia ser ruim para mim. Ok, então eu deixei de ser, não sei se prepotente, qual a palavra correta para esse exemplo, mas eu fiquei mais tranquilo. Ah, a pessoa não quer meditar, ok, talvez vai ser melhor para ela nesse momento, assim. Agora, talvez num outro momento, pelo menos ela aprendeu, né? Eu falo, ó, talvez a meditação não serve hoje para você,
mas você sabe que pode servir para outra pessoa. Talvez para o seu esposo, talvez para o seu filho, para sua mãe, seu vizinho, seu colega, né, que está ansioso, com insônia, com depressão. Então a meditação tem servido para isso. Talvez não serve para você, mas usa ela para outra pessoa. Pelo menos agora você sabe para que ela serve, os benefícios, como fazer corretamente, qual o tempo adequado. Né? Então, para um adulto aí, geralmente 10 minutos diariamente já alcança excelentes resultados. Uma criança fazendo 5 minutos por dia, né, o pai, a mãe fazendo aí com a criança antes de dormir, conta uma historinha, ela já com os olhos fechados, pronto, ela já vai relaxar, já vai acalmar, já vai se sentir cuidada, amparada por esse pai, por essa mãe, se sente protegida, baixa a ansiedade, e aí ela dorme mais fácil, se sente mais protegida e vai ter uma criança mais calma, não só para dormir, mas também no dia a dia. Por um outro fator, essa criança ainda vai aprender, o dia que ela se torna pai, ela vai resgatar esse comportamento. Eu aprendi isso com meu pai, fazia isso comigo, minha mãe fazia isso comigo. Eu vou reproduzir isso com meu filho. Né? Quando a criança ou quando o adulto ele não tem a memória do que fazer, ele tem que construir. Nossa, nunca ninguém me ensinou, eu vou ter que construir um comportamento novo. Só que é mais difícil. Eu construir com o quê? Eu nem sei por onde começar. Né? Se ele tiver o princípio de buscar ajuda, um livro, assistir um documentário a respeito, ok, ele vai encontrar. Mas se isso já é natural, que isso já vem do próprio pai, da mãe, como hábito, ele consequentemente vai levar isso para gerações futuras. Né? Então é importante os pais, mães começarem a meditar e ensinarem os filhos. Porque esses filhos, eles vão ajudar os coleguinhas dele. Tá? Vai ajudar o irmão mais novo, ele vai ensinar a vovó a meditar. Imagina um vô, uma avó que nunca meditou e não quer saber de meditação. Mas aí chega um netinho com aquela voz doce, tão carinhosa. Vovô, vamos meditar comigo? Que vô, que vó que vai rejeitar um ensinamento desse de uma criança, né? É incrível. Né? Você pode fazer isso aí de uma maneira assim muito espetacular. Né? Eu tento ensinar meu pai e minha mãe, não consigo. Minha mãe está começando a meditar, meu pai ainda não. Né? Mas talvez se o meu filho, né, pedisse para eles, talvez seria muito mais fácil. É onde o amor convence, né? Muito mais fácil do que a técnica, do que a ciência. O amor fala mais alto do que qualquer coisa. Então, passando isso para o seu filho vai passar isso adiante. É muito bacana. Então, isso nas escolas tem ajudado adolescentes e eu tenho o objetivo agora de continuar ajudando crianças também. Então, por exemplo, às vezes eu vou nas creches, né, nas escolinhas, e eu ensino isso, eu faço isso. E aí as crianças, né, os professores no outro dia, na outra semana, a diretora vem falar comigo, nossa, tinha uns 2, 3 meninos daquela turminha, eles eram briguentos, respondiam professores, e agora, nossa, eles estão mais calmos, não brigaram mais. Todo dia o professor tinha reclamação com eles. Não tem mais. Olha só, né? Que fantástico. É uma coisa tão rápida. Com 5 minutos o professor pode fazer, o pai, a mãe pode fazer. Né? É de graça, é sem custo. Né? Só o seu tempo, vai custar o seu tempo. Né? Mas você não tem que chamar o profissional, o psicólogo, o psiquiatra dentro da escola para fazer. Você mesmo, professor que está assistindo essa live, pai, mãe que está assistindo essa live, você mesmo pode fazer, né? Então a meditação é simples, é fácil de fazer, né? Você não precisa de nenhum instrumento, você não tem que comprar um aparelho de som, um óculos especial, um fone de ouvido especial. Não, você não precisa comprar nada. Tá? Você chega lá e conta uma história com ele de olhos fechados, ensina ele a respirar corretamente, né? Senta, coluna reta, respira profundamente aí, contando até 10. Né? Faz isso aí repete o ciclo de 1 a 10, de 1 a 10, por 2 minutos. Pronto, você já ensinou essa criança a meditar.
quando ela estiver estressada, calma, você pode ensinar isso também. Ó, pessoal, eu sempre falo isso nas escolas, nas creches. Ó, pessoal, quando vocês estão estressados aqui na sala, eu ensinei vocês meditarem. Mas quando você ficar chateado lá na sua casa, porque o papai brigou com você, ou a mamãe, né, o seu irmão, ou você está triste, algum coleguinha brigou com você, aí você fica pensando muito tempo nisso, faz a meditação. Do jeito que você acalmou aqui na sua escola, você pode se acalmar também lá no seu quarto, né, na sala, e aí essas crianças começam a fazer. Aí depois eu pergunto, alguém fez em casa também? Não é todo mundo que faz, ok? Eu não sou pai de ninguém para estar policiando eles, mas alguns falam que já fazem. Inclusive, alguns falam que chamam o papai e a mamãe para fazer. E que o papai e a mamãe começou a fazer porque ele está cobrando. Olha que bacana, né? Então, uma pessoa que aprende já leva a meditação para mais gente, né? As crianças são multiplicadoras, têm mais convencimento, assim, o poder de persuasão de uma criança é muito maior do que eu que tenho anos de experiência aqui. Então, acho que vale muito a pena ensinar as crianças a meditarem e levar esse conhecimento para frente. Fabiano, uma pergunta aqui, tá? Você que é expert em meditação, pelo Ah, fato de ser fácil, simples, você faz em qualquer lugar, não custa nada, é de graça, né? Basta apenas a pessoa dedicar um tempinho. O que você atribui a sim. essa dificuldade de aceitação, principalmente pelos adultos, né? O que você atribui? Por que as pessoas têm um certo preconceito em relação a isso? Bom, tem vários religiosos. A meditação não permite e ele nunca vai meditar. Ok, mas o ponto dele parar aí na igreja, né, e prestar atenção na leitura da Bíblia, prestar atenção na palavra do pastor, isso já é uma meditação. Né? Jesus meditava. Se você pegar na Bíblia, Jesus meditava muito. Né? Pode encontrar vários trechos na Bíblia lá. Então, poxa, se Jesus meditava, quem sou eu para não meditar também? Né? Então, um dos preconceitos são fatores religiosos. Né? Uma das dificuldades dessa aceitação. Não, minha religião fala que não, então não vou meditar. Ok. É porque existem técnicas diferentes. Existem técnicas para contato, né, espiritual, evolução espiritual. Tem. Os budistas fazem muito isso. Tem que virar budista? Não. Faz outra técnica. Né? Uma outra dificuldade para aceitação é que muita gente acha que meditar é esvaziar a mente. E aí sentou, fechou os olhos, né, tá lá. Aí começa a vir, nossa, mas o passarinho tá cantando ali, vou lá tocar aquele passarinho para ele deixar eu meditar tranquilo. Ah, mas o passarinho daqui a pouco senta outro, não tem como você controlar os fatores externos, são incontroláveis. Você não pode parar os carros da rua, né, o seu vizinho abrindo a porta, o cachorro latindo. Então, do mesmo jeito que os estímulos externos visitam os nossos sentidos, né, da audição, a temperatura, né, no tato, e pode puxar a nossa atenção, e eu não vou conseguir esvaziar a mente. Tá bom? E ainda vem as preocupações. Nossa, depois dessa live, né, depois dessa meditação, eu tenho que fazer meu almoço, eu tenho que estudar para a prova. Então os pensamentos vão vir, você não consegue esvaziar a sua mente. O jeito mais fácil que você pode fazer para esvaziar a sua mente é prestar atenção em um único fator. Por exemplo, eu vou prestar atenção na parte superior da minha testa, nesse ponto aqui, por exemplo. Eu vou fechar os olhos e levar minha atenção naquele ponto. E fica. Né? Ah, mas veio o barulho. Ok, deixa o barulho lá. Volta a atenção só para cá. Com o tempo, você pode ensinar as crianças a fazerem isso também. É que se você chega e ensina uma técnica dessa para uma criança, ela não vai conseguir. Então começa com as historinhas, né? Começa com as técnicas de respiração, conta até 10, né? Respira um, respira dois e vai, bem devagar. E aí com o tempo essa criança vai se adaptando. Então ao invés de 1 minuto, agora essa criança consegue 3 minutos. A outra criança, ao invés de 30 segundos, agora já consegue 5 minutos, depois de um mês, todo dia esse professor fazendo. Né?
Então, agora o adulto, ele já entende essa importância. Então veio, né, nossa, ontem uma pessoa me fechou no trânsito. Então, esse pensamento para lá. Nossa, eu senti o vizinho, não, o cheiro de ele fazendo um bolo, né, parece que ele está fazendo comida, o almoço. Nossa, como que tá cheiroso. Aí eu começo a prestar atenção, né? Eu começo a me apegar a esse pensamento. Nossa, o vizinho está fazendo almoço, tá um cheiro tão gostoso aqui. Nossa, cheirou um determinado tipo de alimento. Nossa, eu lá acabei de lembrar que aqui em casa acabou. Eu tenho que ir no mercado comprar para depois vir fazer meu almoço. Ai, meu Deus, estou atrasado, eu tenho que sair logo dessa meditação. Então você se apega a esse pensamento. Não, deixa o pensamento para lá. Muitas vezes você vai se pegar pensando, fazendo perguntas, planejando durante a meditação. Não se puna por isso, não é só com você que acontece isso. Já tem desde 2015, né? Vai fazer 7 anos que eu medito quase todos os dias. Às vezes eu pulo domingo. E ainda isso acontece comigo, tá bom? Aí eu vou me acalmando. A diferença é que talvez nos primeiros minutos esses pensamentos vêm, mas daqui a pouco eles começam a sumir. Né? Para mim que já estou mais, minha mente já está mais focada, já está mais treinada. Então talvez para quem está começando hoje, né, uma semana, um mês de meditação, talvez demore um pouco mais. Ou não, posso estar subestimando você. E aí você começa dessa maneira. Então uma das grandes questões das pessoas não quererem, né, ou acharem que não conseguem, de não aceitarem fazer meditação, é porque, não, eu já tentei e não consigo, é difícil, pode ser muito bom, mas eu nunca consigo, eu nunca vou conseguir. É igual para todo mundo, né? Eu falei aprofundadamente na live passada, eu vou falar resumidamente aqui. Existem os 3 estágios. Então, o primeiro estágio são as pessoas que quanto mais precisam, menos conseguem. São iguais às pessoas sedentárias físicas. Está muito sedentária. Elas vão para a academia, vai doer o corpo inteiro, né? Ela não vai conseguir levantar os pesos. Então, vamos andar de bicicleta, ela vai andar 1 quilômetro, vai desmaiar, vai, né, ficar super cansada. Então, quanto mais precisa, menos consegue. Está no primeiro estágio. Então, a meditação assim também. Quanto mais ansioso, depressivo, com insônia, estresse, quanto mais precisa se acalmar, menos consegue. Então, você vai parar para meditar, você vai dar piniqueira, vai dar vontade de sair correndo. Bom, então você está no primeiro estágio. Mas vai tentando, vai tentando. Se você tentar, os 3 primeiros dias é difícil. Depois começa já a ficar mais fácil. Aí você já entra para o segundo estágio. O segundo estágio você entra, talvez comece um pouco difícil, mas rapidamente você já, 2, 3 minutos, respirando profundamente, você já começa a se sentir mais calmo, relaxado, pode até dar sono, inclusive dormir. Segundo estágio. Tem gente que acha que meditação é relaxar ao ponto de dormir. Não, isso não é meditação. Tá? Aí, se você continua fazendo isso, você consegue passar para o terceiro estágio. Nesse momento, terceiro estágio, você percebe que o corpo está completamente relaxado. Porém, a sua mente está desperta. Você entra no quarto estado de consciência. Nesse terceiro estágio de meditação, você entra no quarto estágio de consciência. O que é isso? Você não está dormindo, você não está acordado, você não está sonhando. O seu corpo está relaxado, mas a sua mente está desperta. Esse é o quarto estado de consciência, de acordo com alguns estudiosos da meditação. Tá bom? Então, o quarto estágio é, por exemplo, eu estou fazendo lá a meditação, eu estou em paz, eu estou em paz, eu estou em paz, eu estou em paz, verbalizando aqui, mas eu poderia fazer isso só a nível mental. Daí, a minha mente vai se cansar disso e é o momento que ela esvazia, ela vai desistir disso, né? E aí eu fico com a mente vazia. E aí, nesse momento, meu corpo está completamente relaxado. Para vocês terem uma noção, 20 minutos de meditação, assim, ó, eu estou em paz, eu estou em paz. 20 minutos de meditação, assim, equivalem a 6 horas de sono. E aí, por isso que muita gente dorme.
Mas quando você ultrapassar o segundo estágio e pular para o terceiro estágio, aí o seu corpo está relaxado, porém você vai sonhar acordado. Vai vir uma resposta, sua mente vai transcender. Um comportamento meu que sempre é dificultoso, não, por que, que eu tenho vergonha de falar em público? Por que, que eu tenho sempre uma dor no meu joelho? Por que eu sou uma pessoa nervosa? Por que, que o meu pai eu me dou bem, a minha mãe eu não me dou bem? Aí, geralmente vem o seu corpo, você está acordado, mas vem na sua mente como se fosse um sonho, vem uma imagem mental trazendo uma resposta do que você precisa fazer diante de um comportamento. É quando você transcende, você muda, consegue mudar a nível mental, você consegue ter mais consciência para mudar alguma coisa na sua vida. Então, os fatores de resistência são esses, né? Geralmente religiosos. Às vezes acontece também por a pessoa ser muito leiga, ela não conhece, nunca ouviu falar. Ah, já viu falar meditação? Oh, o gato pulou na janela que eu assustei. Ai, que susto. E aí, a pessoa vai até me perder aqui. Então, fator religioso. Chama ele para meditar aí, Fabiano. Ele é bem calminho, bem tranquilo. Mas pulou na janela, fez o barulho das garras no ferro aqui, eu assustei. Não esperava. Então, fatores religiosos, a falta de conhecimento, acho que eu estava aqui. A pessoa nunca viu, ela, eu já ouvi falar sobre meditação, ficar igual o monge lá, não. A pessoa acha que é só aquilo, e não é. Tem, igual a palavra esporte tem várias modalidades, para meditação também existem muitas modalidades. Bom, então, são os fatores de resistência aí que as pessoas têm para não conseguir meditar. Então, respondendo sua pergunta. Legal, Fabiano. Fala um pouquinho do seu livro aí, novamente, para quem não tá bom. esteve na Deixa eu primeira. pegar ele. Tem um exemplar aqui. Meu primeiro livro foi esse aqui, ó. Meditar em Sala de Aula ou Empresa. Né? É um livro que tem 159 páginas. Então no livro eu falo sobre os conceitos da meditação, técnicas diferentes, o que acontece no cérebro, né? O que a ciência fala que acontece no cérebro de quem medita lá, por exemplo, a partir de 8 semanas, como implantar isso, quais são as dificuldades encontradas pelas pessoas, né? Se você quer fazer isso num projeto, numa escola, como eu faço, quais barreiras você vai encontrar, né? Os preconceitos, as pessoas que vão querer, as que não vão querer, como que você vai lidar com esse comportamento das pessoas. Às vezes na sala as pessoas lá, 50% da sala quer meditar, as outras não querem. Aí eu falo que eu vou conquistando essas pessoas com o tempo. Às vezes não eu, mas às vezes os próprios colegas que começam e têm benefício, dormiu melhor, estão mais calmos, estão mais relaxados. Agora, eles conseguem, por exemplo, ter esse benefício e falar desses benefícios para as outras pessoas. E aí, eu que não consegui convencer a outra metade da turma, esses alunos que conseguiram benefícios agora conseguem convencer os demais. Né? Não pela teoria, mas por ver realmente o comportamento de uma pessoa que mudou. Nossa, você está diferente, o que você fez? Aquelas meditações lá que o Fabiano ensina a gente, mudou o meu comportamento. Nossa, mudou mesmo? Só isso que você fez? Mais nada? Só isso, 10 minutos por dia. E aí as pessoas começam. Então eu falo disso daqui. Tem relatos dos alunos que melhoraram de pressão arterial, da insônia, dores no corpo, né, da depressão. Tem relatos dos próprios alunos, das próprias pessoas que eu ensinei, tem tudo no livro aqui. Eu nunca meditei na vida. Né, saberei meditar sozinho até o final desse livro? Sim. Vai fazer meditação dentro de uma sala de aula? Vai conseguir facilitar a meditação para uma pessoa ou para 50 pessoas? Vai, né? Lendo esse livro você vai conseguir fazer isso. Né? Então, mas assim, tem muita gente que acha que a meditação faz um processo cirúrgico, né? Nossa, eu tenho uma insônia aqui e acha que meditar um dia vai resolver seu problema. Não é assim, né? A cura vai ser de dentro para fora. Então, se você meditar pelo menos ali
umas 2 semanas, você vai perceber, se não diminuir totalmente, pelo menos vai ter uma redução muito grande. Tá? Na pressão arterial, dores na coluna, de cabeça, vários. Na verdade, a meditação serve para tanta coisa, Márcio, que nem eu sabia que era para tudo isso. Ao longo do tempo, ensinando as pessoas, Fabiano, eu tinha isso, eu não tenho mais benefícios realmente que tem acontecido aí, e nem eu me dava conta, nem eu sabia. Aí eu resolvi pegar todos esses depoimentos também e colocar nesse livro, né? Então esse foi o livro 1. O livro 2, ele já está escrito, mas ainda não está publicado. Tá? Esse primeiro está com 159 páginas, o segundo já está com 240 e eu não terminei ele ainda. Estou dando uma recapitulada, vendo o que pode ser implementado, talvez diminua um pouco, talvez aumente, mas eu já estou verificando aí de repente para conseguir publicar, né? Eu vou fazer um esforço para ver quando eu consigo. Eu acredito que para o ano que vem já esteja publicado o livro 2. Aí o livro 2 eu foquei em algumas técnicas. No 1 eu não tenho nenhum capítulo sobre crianças, meditar com crianças. No 2 eu já coloquei um capítulo inteiro sobre como meditar com as crianças. Inclusive, para que a pessoa perca o medo de fazer isso em público. Para que a pessoa consiga fazer, se tornar um facilitador. No primeiro eu foquei em você aprender a meditar e facilitar. Só que ainda assim, surgiram dúvidas. Nossa, eu sou muito nervoso, né? Você quer me ensinar a meditar, mas talvez a sua voz que é calma, você consegue, mas a minha voz é estrondosa. Eu já briguei com os alunos em sala de aula. Será que vai funcionar? Sim, funciona. Então são dúvidas assim que eu coloco no livro 2. Né? Porque a pessoa, não é ela, é a meditação que vai funcionar. Então a pessoa, é a própria técnica. Você não quer meditar? Pega o seu telefone, entra no YouTube, pega uma meditação lá. Pessoal, eu vou trazer essa meditação para vocês hoje. Vai funcionar do mesmo jeito. Se o professor é nervoso, é estressado, se ele é um exemplo de comportamento, às vezes pode ser o cara mais fera da química, da física, do mundo. Mas é um cara, sei lá, um professor estressado. Talvez ele não se ache com um comportamento adequado para ensinar a meditação. Tudo bem. Mas ele pode ligar o celular dele e falar, pessoal, a gente vai reservar 5 minutos para fazer meditação aqui na sala de aula. Pronto. Ele já vai perceber que em 1, 2 semanas, já esses alunos vão mudar o comportamento. Vão começar a ter benefícios de calma, melhora o relacionamento, diminui a ansiedade para uma apresentação em público, vai ter mais foco para estudar, vai lembrar mais fácil dos conteúdos na prova. Então, vai funcionar. Se a pessoa está preocupada com isso, não precisa. Né? Então, são alguns pontos que eu fui vendo que o livro 1 não conseguiu atingir, eu coloco no livro 2. Então, na verdade, um vai complementar o outro. Né? Mas, e se eu ler o segundo, eu consigo ousar, aprender a meditar, facilitar a meditação sem ter lido o primeiro? Sim, também consegue. Né? Eu foquei tem alguns pontos em comum, porque é um livro de meditação, mas tem alguns pontos diferentes, como crianças, tem alguns artigos mostrando benefícios a nível cerebral, novos depoimentos que eu coletei ao longo desses anos, né? Algumas outras práticas também, modalidades diferentes de meditação que eu coloquei no livro 2. Então eles, na verdade, se complementam, mas se você ler um ou outro de forma independente, você vai aprender e vai conseguir multiplicar também. Mas, é claro, é melhor ler o 1 e o 2, que aí você fica mais rico de conhecimento, né? Porque o objetivo era esse, um complementar o outro. Tá? Legal, então, esse Fabiano. foco foi meditar em sala de aula empresa, o outro vai ser esse tema também, meditar em sala de aula empresa 2, volume 2. Legal, Fabiano. Bom, eu sou adepto à meditação há alguns anos, né, devido à
fato de ser terapeuta, trabalhar com a espiritualidade, e digo para você que meditação é uma das melhores coisas que a gente tem hoje. Uma ferramenta que faz a gente olhar para dentro, né? Principalmente. Uma ferramenta de autoconhecimento, você se autoconhecer, você viajar no seu interior. Então, é uma das ferramentas que eu utilizo diariamente, várias vezes ao dia, e só tenho a agradecer a sua presença aqui. Parabéns pelo seu trabalho, Fabiano. Vamos marcar outras lives aí. Vamos sim. 11h10 aqui em São Paulo, aí para você é 10h10, né, Fabiano? Vamos Isso. encerrando então? Vamos encerrando, a gente despedir o pessoal aí, fica à vontade. Tá bom, só queria te agradecer também hein, por trabalho do terapeuta, né, que você é, os trabalhos, as lives que você faz, acompanhei depois assistindo algumas. E obrigado também a oportunidade para poder trazer isso não só para as pessoas que me seguem, como as pessoas que seguem você também. Isso daí já, uma pessoa que aprende a fazer a meditação já é um pontinho de luz, um pontinho de consciência que se expande e pode se acalmar mais facilmente e ajudar outras pessoas em volta dela a se acalmarem também. Né? Então, obrigado por me ajudar nos meus objetivos, no que eu considero como projeto de vida. Eu te agradeço muito por isso. Tá? Fiquemos com Deus. Um abraço grandioso. Legal, Fabiano. Vamos lá para uma próxima aí, tá? Vamos nos falando e vamos ter uma próxima live aí. Quem sabe daqui uns dias aí, tá? Pessoal, obrigado por você vir presente. Gratidão pelo prestígio e até uma próxima oportunidade, então. Um bom dia a todos e até a próxima. Valeu, Fabiano. Até mais. Um abraço. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.